Olá, eu sou Franciele Maria Perseghello Alexandrin. Sou formada em Química e vou gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo para compor a prova prática do PSS de 2020 e 2022. Eu vou falar como se eu estivesse dando aula, assim, para os alunos mesmo, tá? Então, para contextualizar, o conteúdo que está sendo abordado na aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho que a gente está falando das últimas aulas, que a gente conversou um pouquinho sobre a matéria, O que seria a matéria na química? A base, fundamento do estudo da química é a matéria. Então, a matéria é composta por átomos. Então, a gente já viu um pouquinho sobre as teorias atômicas existentes, desde lá de Dalton, chegando até aqui do sistema Rutherford-Bohr, aonde a gente já tem o átomo constituído de núcleo e elétron, certo? Então, a gente já estudou, toda essa composição atômica. Agora, a gente vai entrar na parte de cálculos envolvendo esses átomos, tá? Vamos falar na aula de hoje sobre massa atômica, massa molar, mol e massa molecular. Então, lá na apostilinha de vocês, tem a teoria, um texto base, explicando cada uma dessas grandezas químicas. Mas vamos deixar o textinho lá, vamos prestar atenção agora em mim, que eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? E vocês tentando ir assimilar, esse conteúdo novo com um conhecimento diário que nós temos, tá? No dia a dia, a gente utiliza várias unidades de medidas. Quem pode dar um exemplo para mim de unidade de medidas? Isso, nós temos lá volume, que é dado em quê? Litros, ml, essa é a forma de expressão, certo? Outras unidades. Nós temos distância, Como que a gente mede a distância? Em metros, em quilômetros, não é verdade? Então, a gente usa lá a fita métrica, E no dia a dia, a gente usa também uma aqui que a gente vai conseguir associar bastante, que é massa, É peso, professora? A gente tem uma certa confusãozinha nesse termo peso, Quanto que você pesa, Se a gente levar lá um pouquinho para a física, peso é a massa vezes a aceleração, Então, a gente usa, na verdade, de uma forma não tão correta, o termo peso. Então, a gente vai falar de massa. Sempre que a gente quiser falar da quantidade de matéria, a gente vai falar de massa, tá bom? Então, massa dada lá em gramas, em quilogramas. Na química, os átomos, eles são muito pequenos. Então, a gente não pode falar, em simplesmente gramas, 1 grama, 5 gramas, que fica um pouquinho distante da realidade, porque o átomo é muito pequeno, tá? Então, a massa atômica, ela é dada em uma unidade U, tá? Massa atômica é dada em U, tá? E ela é uma comparação com um elemento básico, que é o carbono 12, tá? Então, o carbono, ele é como se fosse um átomo, E ele foi dividido em 12 partes. Por quê? O carbono referência, ele é 12U. Então, todos os outros elementos, da tabela periódica, tem como referência o carbono, tá? Então, por que o carbono? Porque o carbono, ele é um elemento abundante e os seus isótopos são estáveis, tá? Então, por isso que ele é a referência. Então, a massa atômica, quando você pega lá na tabela periódica, Peguem a tabela periódica de vocês, vai conter lá, na minha tabela periódica, a gente tem ali a legenda, Tá aqui para baixo, a massa atômica. Então, digamos lá, o hidrogênio, a massa atômica dele é em torno de 1, tá? 1U. Essa é a massa atômica do hidrogênio, 1U. Bom, aí fica um pouco distante ainda para a gente compreender, essa massa atômica. Mas esse seria o significado. E a massa molar? O que é isso? É a massa de um mol. A massa de um mol, tá? Mol é uma
unidade de medida que é utilizada na química, que contém sempre uma certa quantidade de partículas. Um mol sempre vai conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, vejam bem esse número, 6,02 vezes 10 a 23. Observem que esse número, ele é pequeno ou ele é grande? Isso mesmo. Como ele está multiplicado aqui por uma potência, tá, elevada a um número positivo, quer dizer que esse número é muito grande. Então, um mol sempre vai ter, né, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, a massa molar, ela é referente a um mol, tá? E aí, um mol tem muita partícula. E aí sim a gente pode transformar esse U em gramas, tá? Daí na tabela periódica a gente vai conseguir trazer para a nossa realidade. Por quê? Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com dúzia. Se eu falo uma dúzia de ovos, quantos ovos tem? 12 ovos, isso mesmo. Se eu falo uma dúzia de sapatos, quantos sapatos tem? 12 sapatos, certo? Então, é importante que a gente entenda, assim, no dia a dia a gente usa muito esse termo dúzias, né? Mas a gente não usa o termo mol, por isso que quando vem na química a gente estranha um pouco o termo, tá? Mas aqui, conforme a gente for resolvendo os exercícios, vocês vão ver que vai ficar mais simples para vocês, tá? Então, uma dúzia tem 12 ovos, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23. E precisa ser esse número grande, porque o átomo é muito pequeno, para daí sim a gente conseguir traduzir, transformar, né, o entendimento de uma partícula tão pequena, por exemplo, como a tabela periódica traz, que o hidrogênio pesaria 1 grama, tá? E massa molecular? O que seria massa molecular? A massa molecular é massa de uma molécula, tá? Então, quando eu pego o elemento na tabela periódica, eu tenho a massa atômica, a massa de um átomo. Quando a gente tem, por exemplo, quiser saber a massa molecular da água, H2O, tá? Eu vou ter a molécula composta, né? Quem que é a molécula? Olha lá, o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, certo? Essa é a molécula de água. Então, aqui que eu calculo a massa molecular. Nessa molécula eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Cada hidrogênio tem massa atômica de 1 grama e cada oxigênio, a gente olha na tabela, tem massa atômica de 16 gramas, certo? Então, a água vai ter a soma da massa atômica de cada elemento que compõe essa molécula, ou seja, 18 gramas. Vamos fazer alguns exercícios então? Então, temos propostas de exercício aí na apostilinha de vocês, bem basiquinhos, né, ó. Por exemplo, o primeiro exercício. Qual é a massa em gramas de 0,2 mols de zinco, né? Sabendo que a massa atômica dele é 65U. Lembra lá? Vamos fazer a regrinha de 3, tá? Só montar a regrinha de 3, vou dar um tempinho para vocês tentarem. Enquanto isso, eu vou apagando aqui. Então, só pra gente estar finalizando aqui, né, ó. Tem lá, é do zinco, né, ó. O zinco. 1 mol tem 65 gramas. Se eu quero 0,2 mol, quantos gramas eu vou ter? Olha só que regrinha de 3, certo? E aí, vocês vão fazer a continha aí e vão chegar à resposta de 13 gramas, tá? Podem continuar fazendo mais exercícios para a aula de hoje.